Olá para você que está assistindo a mais uma aula de teologia. Chegamos na nossa aula número 188 e vamos falar sobre a oração como base da espiritualidade. Como Deus tem se movido nessas últimas aulas, não só aí na sua casa, no seu carro, onde você esteja assistindo isso, mas até aqui nesse ambiente aqui que nós estamos agora durante essa aula. Mas aqui existe um precioso ensino bíblico sobre a oração. E você que está aí na sua casa, se você estiver assistindo pelo seu celular, pela sua televisão, por onde quer que seja essa aula, dá uma pausa se você esqueceu a sua Bíblia, se você esqueceu o seu caderno, corre lá, pega, porque nessa aula vamos ter muitas coisas preciosas que Deus quer falar no seu coração, amém? Vamos começar então. A oração, ela é um alicerce invisível, mas ela é indispensável da vida espiritual. Ela é indispensável na vida de um cristão. Sem oração, não há comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus não há verdadeira espiritualidade. Desde o Éden até a consumação dos séculos, a Bíblia nos apresenta homens e mulheres que, em meio à fragilidade humana, encontraram força e direção e renovação na presença do Senhor por meio da oração. A oração é muito mais do que palavras ditas ao céu. Ela é uma atitude do coração que reconhece a soberania de Deus e a dependência absoluta dele. O próprio Jesus, sendo Deus, retirava-se frequentemente para orar. Se o Filho de Deus considerava a oração indispensável, quanto mais nós, seres frágeis, de natureza pecaminosa, que estamos naturalmente afastados dele, como que nós podemos dispensar isso? Nós somos carentes da graça, somos carentes de Deus, carentes da presença dele e precisamos cultivar esse ambiente, esse lugar de intimidade. E sem oração é impossível haver intimidade. Intimidade, ela se gera com o tempo. O relacionamento com Deus não é diferente de um amigo. Um amigo, você se torna, próximo a ele conforme você gasta tempo na presença com aquele amigo, em comunhão com ele. Com Deus é exatamente igual. É impossível nos tornarmos íntimos de um dia para a noite, mas é um tempo que gastamos na sua presença, em oração, em serviço, em louvor. Essa esperança, como essas aulas nós temos falado, tudo isso é importante para estarmos nesse lugar de comunhão. Amém? Então, antes, vamos entender o que é a oração. A oração é comunicação viva com Deus. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de ouvir, de entrar em sua presença com reverência, com fé e abertura de coração. É o momento em que nos apresentamos diante do nosso Pai Celestial, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Diante de Deus, nós devemos abrir o nosso coração e, como afirmou o teólogo reformado Louis Berkhoff, que se fala, não sei. A oração é a expressão consciente da dependência absoluta de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar com base nesse princípio e reconhecimento de relacionamento. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Pai Nosso, ele nos ensina algo tão precioso. Tem uma pregação que eu tenho muita vontade de fazer só em cima do Pai Nosso. Porque no Pai Nosso nós temos vários ensinamentos. E nessa introdução dessa oração, nos mostra que a oração começa com adoração e submissão. Então aqui, reconhecendo a soberania de Deus, Pai Nosso que estás no céu, e o exaltando, como ele diz aqui, santificado seja o teu nome. Ao mesmo tempo,
usamos a palavra pai, o que revela aqui a intimidade e a confiança de um filho que devemos ter em nossa vida de oração. A oração, ela não é um dever somente. Ela também é um dever, mas ela é muito mais do que isso, um privilégio. Não é só uma ordenação de Deus. E você não deve fazer só porque Deus está ordenando, não. Mas eu quero te levar a enxergar algo mais profundo do que isso. Sim, Deus ordenou e você deve fazer, mas ela é um privilégio, uma oportunidade de você se relacionar com esse Deus. Você não está limitado apenas numa ordem cega, mas é algo que Deus te leva. E é um dever, porque a Bíblia nos ordena a orar, mas Deus te leva para esse lugar de relacionamento, porque Ele, como um pai, deseja se relacionar com os seus filhos. Deus não é um ditador que ordena cegamente e você segue cegamente. Não. Ele nos ordena a orar, porque Ele sabe que o nosso relacionamento com Ele em oração, quando cultivado e em intimidade, tem poder para nos transformar. Lembra das nossas aulas sobre adoração? Nós falamos sobre isso, a adoração molda quem nós somos. A oração da mesma maneira. Ela molda quem você é. Ela vai moldar quem você é. Vai moldar a sua fé, porque quando oramos, confiamos e pedimos, confiamos que Deus é fiel e Ele tem o poder soberano para entregar. Nós agradecemos a esse Deus e a oração, ela gera fé ali em nossos corações. Teologicamente, a oração, ela é a resposta ao Deus que fala. Ele nos revelou sua vontade por meio da palavra e nós respondemos ali por meio da oração. É um diálogo de aliança e como ensinou ali Martinho Lutero, orar é permitir que Deus fale conosco. Então, responder com confiança e fé. Portanto, orar é mais do que pedir. É adorar, é agradecer, confessar, clamar, interceder e muitas vezes apenas estar em silêncio na presença de Deus. Porque muitas vezes queremos falar muito nas nossas orações, mas não paramos para ficar em silêncio, para ouvir o que Ele quer falar conosco. A oração, ela é ali como uma conversa com Deus. Nós falamos e depois devemos ficar em silêncio, esperando que Ele fale conosco. Porque muitas vezes Deus quer falar, mas nós não damos ouvidos às coisas que saem da boca dele. Então, chegamos no nosso quarto e oramos, falamos. E quando terminamos ali um timer que você põe de 30 minutinhos, a gente vai, sai, fecha a porta e nem esperou Ele falar conosco. E muitas vezes chegamos e questionamos os pastores. Mas pastor, Deus não fala comigo. Não, Deus Ele está falando. Mas é nós que muitas vezes não damos ouvido para ouvi-lo. Segundo ponto da aula de hoje, a oração como prática diária. A espiritualidade cristã autêntica, ela é nutrida diariamente na presença de Deus. E a oração, ela é a principal expressão dessa comunhão constante. Não se trata de um ritual ocasional, não se trata de um lembrete de você ter que bater um ponto como num trabalho, não. Mas é relacionamento vivo e contínuo. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que cultivava a oração. Jesus priorizava o tempo da oração, como vemos em Marcos no capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. John Wesley, por exemplo, reformador metodista, ele dizia: Deus faz nada senão em resposta à oração. A oração diária, ela renova as nossas forças. Ela alinha o nosso coração à vontade de Deus e nos dá sensibilidade espiritual para discernir o caminho certo. Como o maná ali que caía todos os dias no deserto, a oração diária, ela é o alimento da nossa alma. Não podemos viver de ontem. Precisamos de um renovo hoje. Por isso que ali no Pai Nosso
tem essa parte que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque nós não vivemos do que nós estocamos do dia anterior, mas do que Deus nos proporciona e nos entrega dia após dia. A oração, ela é respiração da fé. Praticar a oração todos os dias é lembrar que não estamos sozinhos, que Deus, ele se importa e que nossa dependência dele é o centro da verdadeira espiritualidade. Aqui entramos no tipo de oração. Oração não é uma expressão única e engessada. Ela possui diversos modos e dimensões, todos válidos e espiritualmente ricos. A maturidade espiritual inclui aprender a orar com variedade e profundidade, conforme a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Nesse único versículo, Paulo já menciona diferentes formas de oração. Então, baseado nesse versículo, vamos explorar. Nós vemos, por exemplo, a adoração, nós vemos confissão, ação de graças, ou seja, gratidão, intercessão, como nós podemos ver em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós temos aqui também, nesse próprio versículo, a súplica, que é a dependência e urgência, que a súplica ela expressa, né, a dependência e urgência espiritual. Então, nós vemos que a Bíblia nos apresenta vários tipos de oração. Existe a oração que ela é uma adoração, ou seja, ela exalta quem Deus é, como a sua santidade, majestade, soberania, como o Pai Nosso que nós vimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos a confissão. Pai, me perdoe por quem eu tenho ofendido. E também temos o pedido ali de não deixeis cair em tentação, por exemplo. Então é algo diário. Dentro do Pai Nosso, por exemplo, isso é até uma tarefa que eu quero deixar aqui para você. Estude o Pai Nosso. Não pega ele só como uma reza pronta. Não. Mas olhe para ele, medite naquela palavra. Lembra que nós tivemos uma aula sobre meditação? Pratique aquela aula agora. Pega o Pai Nosso e medite nele. Você vai ver que dentro do Pai Nosso nós vemos tipos diferentes de oração. Tanto adoração, nós vemos confissão, nós vemos gratidão, vemos intercessão e vemos também a súplica ali. Dentro do Pai Nosso, do próprio Pai Nosso, nós podemos ver isso. A barreira da oração. Embora a oração ela seja, e aqui entramos no quarto ponto da aula de hoje, embora a oração seja um meio de graça acessível a todos os filhos de Deus, existem obstáculos espirituais, emocionais e práticos que podem nos afastar de uma vida de oração constante e eficaz. O próprio Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ali em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Reconhecer as barreiras, a fraqueza da sua carne é o primeiro passo para vencê-la com vigilância e graça. O próprio Jesus ali, num corpo humano, ele reconhece, ele fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se Jesus, que é Deus, teve essa capacidade de reconhecer a fraqueza que havia em sua carne, como que eu e você, às vezes, podemos nos achar tão superiores e um super-homem da vida que não tem fraqueza, não tem uma criptonita. Nós temos fraquezas em nossa natureza. E o primeiro passo é reconhecê-la para assim poder vencê-la. Nós vemos também algumas barreiras como a distração e a superficialidade. Vivemos em um tempo marcado pelo
excesso de estímulos. A mente agitada e o coração disperso tornam difícil a concentração na presença de Deus. Temos uma outra barreira, por exemplo, a falta da fé. Tiago nos adverte que a oração sem fé é instável e ineficaz, ali em Tiago, no capítulo 1, versículo 6. Outra barreira, o pecado não confessado. O pecado deliberado, ele entorpece a alma e bloqueia a comunhão com Deus. A religiosidade vazia também. Próprio Jesus, criticou as orações dos religiosos ali, sem sinceridade, orações mecânicas. Jesus ele nos chama a orar com autenticidade. João Calvino, por exemplo, disse que Deus não considera o som dos lábios. Olha que lindo, se você estiver notando isso, se você estiver notando, anote isso. Deus não considera o som dos lábios, mas a aflição do coração. Não é sobre... E eu lembro que numa das últimas aulas que a gente teve, eu comentei sobre isso, sobre uma dificuldade que eu tinha há um tempo atrás de orar publicamente, porque eu não considerava que as minhas oração, que os sons que saíam dos meus lábios eram bonitos. Não eram palavras bonitas, era algo muito simples, era um pedido de socorro, muitas vezes para Deus, ou de gratidão, ou intercessão, quer que seja, mas de uma forma simples. E essa frase aqui de Calvino me encontrou muito. Por quê? Porque Deus não considera o som dos lábios, mas a aflição do coração. Deus não olha quando se a sua oração é boa ou não, se as palavras que você fala é bonita. Porque palavras você pode entrar numa faculdade de letras, por exemplo, você pode pegar um dicionário, ler um dicionário, e você pode melhorar o seu vocabulário. Mas um coração verdadeiro na presença de Deus, isso não existe um outro lugar que você possa aprender, senão com Ele próprio, senão com o Espírito Santo. Então eu oro para que o Espírito Santo te leve a esse lugar de adoração, de oração sincera. Amém? Nós também precisamos entender que a oração, ela sustenta o ministério e o povo de Deus. Os apóstolos sabiam que o segredo da eficácia estava no lugar da oração com um coração sincero. Atos, por exemplo, no capítulo 6, versículo 4 diz: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, não há avivamento sem oração. Não há liderança eficaz sem oração. E não há crescimento espiritual sem esse fundamento. Se você é um líder aí de uma igreja, talvez de um grupo, de onde quer que seja, isso não importa. Essa é uma base para todos nós líderes. A oração, ela precisa estar no nosso dia a dia. Precisa ser algo normal nas nossas vidas, que fazemos dia após dia, porque não há liderança eficaz sem oração. Se você está assistindo essa aula, eu espero que você tenha prestado muita atenção nisso, porque muitos que estão nos assistindo, daqui a um tempo serão pastores, talvez são pastores, e quando você estiver liderando, seja dentro de uma igreja, ou seja no seu trabalho, onde quer que seja, na escola, na faculdade, você precisa entender que a oração faz parte do seu ministério. Amém? Aqui chegamos ao fim de uma aula sobre a oração. Eu acredito que você tenha anotado, eu espero que você tenha anotado muita coisa, eu sei que é muito conteúdo, mas a oração, ela não pode ser aprendida só por teoria. Você aprende ela na prática e quando o Espírito Santo ali te ensina. Então, independente de o professor ser eu, ser meu pai, ser o pastor Ricardo, César, ou qualquer dos nossos professores que passaram por aqui, não existe um professor melhor do que o Espírito Santo. Então vá para esse lugar de secreto. Essa é a tarefa que eu quero te deixar hoje. Mas não limite uma tarefa, veja como um privilégio.
Vai se um lugar do secreto, gaste tempo com o Eterno e Ele próprio vai te ensinar e te mostrar como a oração ela tem poder de transformar a sua vida. Amém? Deus abençoe.